família Nova Jerusalém. O recado de Deus para nós hoje se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus confiam a sua vida ao fiel Criador na prática do bem. Fazendo uma leitura sobre o momento histórico que estamos vivendo, penso que se trata de uma provação. Deus está permitindo que tudo isso aconteça e eu olho isso, vejo isso como sendo uma provação. E se é provação, precisamos então ter o entendimento e a maturidade bíblica sobre o assunto. E quando nós pensamos em provação, existem dois textos muito clássicos que falam sobre isso. O texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3, que diz que a provação produz perseverança, produz experiência e esperança. Mas também sabemos do texto de Tiago, quando Tiago diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produzirá perseverança. Quando nós olhamos para esses textos, nós percebemos então que a alegria da provação não está no fato em si, mas no resultado que ela produz. A provação, ela tem esse caráter, ela tem esta condição, esta possibilidade de ser um instrumento de Deus para forjar Jesus Cristo na minha vida e na sua vida, por meio da perseverança, da experiência e da esperança. Neste momento, quando olhamos para esse texto de 1 Pedro, capítulo 4 e 19, nós temos mais dois elementos a acrescentar a este resultado da provação na minha vida e na sua vida. O texto, ao dizer, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, não está simplesmente traduzindo a ideia de que o sofrimento é para todo mundo, inclusive para aqueles que têm um relacionamento pessoal com Jesus. O texto bíblico está nos lembrando que nós não estamos numa redoma de vidro, não estamos protegidos do sofrimento, mas como já aprendemos, somos libertos, protegidos no sofrimento. Mas o texto bíblico, ele fala a respeito do sofrimento por fazermos a vontade de Deus. Poderíamos traduzir assim: por isso também os que sofrem por fazer a vontade de Deus. Parece que este é um padrão bíblico. Quando a gente olha, por exemplo, para Abel, Abel foi assassinado porque fez uma oferta a Deus. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida de Noé, ele foi zombado. No tempo de hoje diríamos, sofreu bullying. Fizeram escárnio a respeito da vida dele, da história dele, porque simplesmente ele estava obedecendo a Deus. Quando a gente olha para a vida de José, José foi preso, José foi também zombado, difamado, simplesmente porque foi fiel a Deus e ao seu amigo, ao seu senhor, a Faraó do Egito. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, quem vem à mente? Jesus Cristo, que incorpora, que resume todas essas histórias. Jesus Cristo, como Abel, também foi assassinado por uma oferta. Jesus Cristo, como Noé, também sofreu bullying, também sofreu escárnio, porque estava obedecendo a Deus. Jesus, como José, também sofreu a perseguição, também foi preso, também foi difamado, simplesmente porque estava obedecendo a Deus. Daqui a pouco as águas do dilúvio vão baixar. Daqui a pouco nós vamos pisar em terra seca novamente. E aí teremos que tomar decisões. A minha oração é que você possa seguir o exemplo de Jesus, que em João capítulo 4, versículo 34 diz que o alimento dele é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, que esse seja o seu apetite. Mesmo sabendo que corremos o risco de sofrer por fazermos a vontade de Deus. Mas o texto diz que quando estivermos sofrendo,
quando estivermos passando por provação, devemos primeiro confiar a nossa vida ao fiel Criador. Nesse tempo de provação em que todo mundo está vivendo, eu quero convidar você a continuar dependendo de Jesus Cristo. Dependendo do cuidado dele, do amor dele, da provisão dele, da sabedoria dele, soberania dele. Confie sua alma a ele, confie sua vida a ele, confie os seus dias a ele e nisso descanse. Mas quando sofremos por causa da obediência que exercemos a Cristo, ele também pede para que possamos vencer isso na prática do bem. Paulo César Baruch, na sua canção nova, diz que em tempos de escuridão faz bem ações de luz. Em tempo de escuridão faz bem ações de luz. Eu quero convidar você a exercitar esse princípio bíblico. Aprendi com um pastor que uma folha em branco no sol, com o decorrer do tempo, amarela. Mas essa mesma folha em branco no sol, se colocada uma lupa sobre ela, incendeia. Não é tempo de amarelar, irmãos. Não é tempo de amarelar, igreja. É tempo de incendiarmos. Incendiarmos os nossos vizinhos com a prática do bem. Incendiarmos os nossos vizinhos, os nossos familiares, aqueles que estão em nosso entorno, com o nosso amor. Incendiar com a graça de Jesus, incendiar com a misericórdia de Jesus, incendiar com o evangelho de Jesus, incendiar com a fé em Jesus, incendiar com as nossas orações, incendiar com as nossas ações de amor. Eu quero convidar você neste tempo a incendiar aqueles que estão ao seu entorno com práticas de bem, ou, como o texto bíblico diz, na prática do bem. E você tem instrumentos para isso. Você recebeu o amor de Jesus? Dê amor. Você é fruto da graça dele? Incendeie com a graça dele. E assim você vai agindo e abençoando a vida de pessoas. Por isso eu quero terminar lembrando a vocês que quando estudamos o Evangelho de Marcos e vemos e lemos as tempestades que os discípulos experimentaram, vivenciaram e passaram, eu chego a uma conclusão. Em tempo de tempestade, o melhor lugar para se estar é ao lado de Jesus. Eu já fiz a minha escolha nesse tempo de provação. Eu quero estar ao lado de Jesus. E eu convido você a fazer a sua escolha. E é claro que é minha oração que a sua escolha seja estar ao lado de Jesus. Em todos os tempos, mas principalmente em tempos de provação. Que Deus abençoe você. Que você encare a provação biblicamente e que, ao estar ao lado de Jesus, você possa evidenciar Ele, incendiando o coração das pessoas que estão ao seu entorno. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Deus, com a graça de Deus, debaixo da misericórdia de Deus, nesse tempo de provação. Deus os abençoe.